Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. A gente agradece aí mais uma vez. A gente tem uma convidada aí para falar de um tema que, na verdade, surgiu em conjunto também com a engenharia. Então, a gente está aí na semana de engenharia e gestão. E aí, discutindo sobre possíveis temas também para a gente integrar ali as duas horas, das duas áreas, né? E diversos cursos, levantou então custos, controladoria, que isso tem sido também bastante demandado ali por parte também do pessoal da engenharia que vai para o mercado hoje, e essa relação com outras áreas. Então, a gente fez esse convite para a Cristina, que ela tem experiência na área e vai poder compartilhar com a gente a sua experiência em multinacionais, vai trazer um pouquinho da sua experiência em controladoria, a gente vai falar de gestão de controladoria. Então, é um tema bastante relevante, não só para a área de contábeis, para a área de administração, para o pessoal do RH, para o pessoal de logística, mas também para os cursos de engenharia, de certa forma, entender um pouquinho desse universo da controladoria. Então, Cristina, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Aí eu vou deixar aqui, pessoal, no chat, vocês podem colocar as dúvidas, perguntas, a gente abre no final para discussão. Cristina, a palavra está com você, à vontade. Boa noite, obrigada, Raíla, pelo convite, tá? Para mim é um prazer estar aqui nessa semana de gestão e engenharia, né, que é o tema desse evento, e contando um pouco da minha história para vocês, tá? Me ajuda com o tempo, Raíla, você falou que eram 30 minutos, né? Isso. Eu coloquei um De 30 a temporizador 40 aqui, minutos. mas eu acho que é melhor você me avisar, me dar um Pode toque deixar. aí, Uhum. porque não estou conseguindo ver aqui o horário, Tá tá bom. bom? Só pegando um gancho no que você falou, né? Hoje, realmente, na área da controladoria, nós estamos vendo assim, muitas formações de engenharia, né? Procurando também por essas vagas, né? Antes era mais contabilidade, administração, talvez uma logística, né? Que tem uma parte ali também de custos bem interessante, mas agora está sendo demandado também por outras áreas, por outras formações. Isso é curioso, né? E bem interessante também, porque as equipes hoje de controladoria são multifuncionais, né? Multiculturais, tem várias formações, e isso é muito bom, isso enriquece a nossa parte de análise, né? Principalmente quem está voltado à indústria, né? Uma parte técnica da engenharia, tanto a química quanto a mecânica, a industrial, essa formação é muito bem-vinda também na nossa área, nos ajuda muito com as discussões técnicas com as áreas de engenharia, ajuda bastante. Então, os cursos que estão participando são engenharia, né, RH, Logística, logística, administração, administração, ciências contábeis, comunicação e os da então, engenharia elétrica, né, civil. Então, entendi, os sejam cursos. todos bem-vindos aí. Eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Não estou conseguindo compartilhar com a opção de ver o chat. Então, as perguntas aí, a Raíla vai estar me ajudando, e podem perguntar a qualquer momento, e eu paro aqui para explicar, tá bom? Bom, a ideia aqui é trazer um pouco da minha experiência, tá? E trazer também como é a rotina na controladoria, né? Eu acho que esse momento de formação, não sei quem está aí no início da faculdade, quem está no final, mas já deve estar pensando, né? Qual área vou seguir, o que a controladoria faz, ou uma outra área, quem sabe, né? Então, a intenção é trazer essa prática aqui para todos, tá? Bom, falando um pouco de mim aqui, eu sou casada, tenho uma gatinha, tá? Uma petzinha, não tenho filhos, ela é minha filha. Moro em Resende, tá? Perto da Dom Bosco aqui, tô no bairro aqui do lado. E os meus hobbies, né? O que eu gosto de fazer no final de semana e tempo livre? Viajar, pedalar, gosto de nadar também, assistir filmes e curtir a família. Então, como a Raíla falou, eu tenho aí 16 anos de experiência nessa área de controladoria, tá? Na área financeira como um todo. Eu passei pelos setores lá de custos, controladoria financeira,
a parte de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, faturamento, e empresas do setor automotivo, do setor farmacêutico, do setor de bebidas, setor químico. Então, isso tudo me deu uma bagagem hoje muito, muito boa, né? Para trabalhar com pessoas de diferentes culturas, de diferentes formações, né? Experiências. Isso me deu uma base muito boa. E aí eu vou falar um pouquinho mais aqui da experiência em cada empresa, em cada ramo, e o intuito é ajudar vocês a pensar um pouco sobre essa área, a decidir também aí o futuro, aonde procurar emprego, né? Qual seria o direcional. Bom, eu formei na Dom Bosco, tá, em 2006, tá, e fiz administração de empresas. Em 2010, eu fiz a graduação em empreendedorismo e inovação na UF, e depois eu fiz a gestão financeira, auditoria e controladoria, na FGV, aqui na Dom Bosco também, tá? Na época abri um curso aqui em Resende. E hoje eu estou fazendo mestrado em administração na Must University, é um curso online que eu estou começando agora e estou gostando muito dessa área. Tá agregando bastante aqui na minha formação acadêmica. Bom, desenvolvimento profissional. Eu comecei a trabalhar ainda durante a faculdade, né, em 2005, na Coca-Cola, em Porto Real, na parte de tesouraria, né, fazendo pagamentos. Depois eu trabalhei um período no bioquímico, é uma indústria farmacêutica aqui em Penedo, né, trabalhei lá em alguns setores, uma indústria menor, né, e eu acabei tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais da área financeira, né, na sua subdivisão, contas a receber, custos e planejamento financeiro. Depois eu trabalhei também na Volkswagen, né, foi meu primeiro contato na área automotiva, e lá eu comecei a trabalhar como analista de custos, e essa função ela era junta, né, ela era acumulativa, custos, orçamentos e tesouraria. Depois eu trabalhei um tempo na Bentley, na Hyundai, na startup, né, no início ali da fábrica, a Hyundai aqui em Itatiaia, a parte de maquinários. E depois eu fui para a Bentley, que é ela fica no supply park da PSA, né, da Peugeot Citroën, ela fornece peças para Peugeot. Lá eu tive uma oportunidade um pouco melhor de trabalhar como responsável da controladoria em Porto Real. E depois eu passei por um curto período na Albo, que é uma indústria química aqui, a antiga Atanor, que fica ali no Centro Químico de Resende, né? E hoje eu estou trabalhando na Nissan, tá? Desde 2017. Estou trabalhando lá como especialista na área de controladoria. E é uma indústria automotiva, né? Novamente aí, a Volkswagen foi a primeira, né? A Hyundai já foi para a área de equipamentos pesados. A Bentley é automotiva, né? E a Nissan agora também é uma empresa automotiva, né? Um ramo de automotivo que eu trabalho aqui em Resende. Estou lá desde 2017 e fico na área de controladoria financeira, tá? E o que eu queria trazer para vocês aqui, nessa época de faculdade, né? Como que veio, né, essa direção? Qual departamento seguir? Qual seria o próximo passo, né? Pós-faculdade? Ou até mesmo, no meu caso, no último ano, penúltimo ano da faculdade, eu já comecei a atuar na área, né? Então, várias dúvidas vêm na nossa cabeça, principalmente a gente está falando aí com engenharia, com logística, com pessoal da contabilidade, e a gente tem um leque de áreas, né, de possibilidades aí fora, né, para buscar oportunidades, buscar uma carreira. E a minha experiência foi o seguinte, eu sempre gostei de números, né? Então, quando eu vi na graduação, né, era até o Alisson, meu professor, acho que ele
não sei se ele ainda está na Dom Bosco, ele que me deu as primeiras aulas lá de custos, de orçamento, e foi onde eu me identifiquei, eu me encontrei e falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Isso vem desde de pequena, eu sempre gostei de entender. Meu pai sempre teve um comérciozinho e a gente sempre ouvia, né, nas conversas de família, ele com os irmãos, com a minha mãe, se eu comprar tal produto para vender aqui, ou se a gente fazer, sei lá, vamos fazer um bolo para vender, um pão para vender, e meu pai sempre pensando, quanto custa esse pão? Por quanto eu vou conseguir vender? Então, sempre essa ideia de lucro, tempo para pagamento, tempo para receber, né? Microempreendedor às vezes vende muito fiado, né? O famoso fiado. Aqui no meu bairro mesmo, as mercearias de bairro, padaria de bairro, vende muito em caderneta, vende fiado, às vezes nem anota. Então, até que é uma prática que acontece até hoje, né? E meu pai sempre teve essa ideia de quanto custa ele tirar o dinheiro do bolso hoje e receber daqui a um mês, o risco de não receber, se ele vende uma bala, o quanto ele está ganhando naquela bala, se ele está tendo algum prejuízo. Então eu fui criada nesse ambiente assim de quanto custa as coisas e quanto eu tenho de lucro se eu entrar nesse negócio, né? E aí a gente fui crescendo, né? Eu gostava muito de brincar de vendinha, essas coisas que banco imobiliário, né? Sempre mexendo com alguma coisa de dinheiro. E aí veio a época da formação e meu primeiro contato com essa área de contabilidade, né? Veio no ensino médio, através de um curso do Sebrae de empreendedorismo que foi oferecido na minha escola, lá do ensino médio. E eu me interessei, e quando eu comecei a fazer esse curso, lá já tinha algumas noções, né, de contabilidade, de administração estratégica, vendas, lucro, e aí eu me encontrei, falei, aqui tá tudo organizado, tudo que eu escuto do meu pai falando a vida inteira tá organizado aqui, de uma forma mais didática, de uma forma mais prática de administrar um negócio, né? Então, foi meu primeiro contato, ainda no ensino médio, que já despertou para esse lado. E quando eu fui escolher o curso, né, que eu ia fazer, dentro da lista de coisas que eu queria, né, o que mais eu tinha interesse era administração ou contabilidade. E eu acabei indo para o lado da administração, justamente pensando que não quero exatamente ser uma contadora, mas eu quero lidar com os números, né? Já tinha escolhido isso, lidar com os números. Então, para mim, né, foi algo que eu fui construindo no decorrer do tempo, e a confirmação para mim veio através das aulas de controladoria mesmo, na faculdade, durante o período da faculdade. E a minha primeira experiência também dentro da faculdade, né, no início aí da graduação, mais para o final, né, no terceiro ano, foi já na área financeira da Coca-Cola, né? Então, não era exatamente a controladoria que eu queria trabalhar, mas era a área financeira, né? Que também eu gostei muito de trabalhar na parte de caixa, de tesouraria, e depois que eu, de fato, entendi a parte da controladoria, o que uma controladoria faz, eu busquei oportunidades nessa área, né? Eu acho que o importante é isso, a gente conseguir identificar qual área a gente quer seguir dentro de um leque de opções que nós temos e buscar as oportunidades para essa área, né? Às vezes essa oportunidade não está exatamente na empresa que a gente está trabalhando hoje, talvez no estágio ou numa oportunidade de assistente. A questão é colocar em mente o que precisa, o que quer, né? Buscar como carreira e construir, ir atrás porque as oportunidades aparecem. Se capacitar, buscar um network e estudar sobre a área também, isso é importante. A outra pergunta que eu coloquei é em questão do tamanho da empresa, né? Qual o segmento? Então, assim, eu comecei, a Coca-Cola, ela tem, como ela é franquia, né? Ela é dividida,
Então, tem os limites de espaço no território aqui do Brasil, né? Então, ela é considerada médio porte, a que eu fiquei em função dessas divisões, né? Então, ela não é uma empresa, assim, global, que tinha muito contato, assim, com a matriz, né? Ela era subdividida como franquia, mas foi um aprendizado muito bom para mim. Já tinha uma ideia de uma empresa média, né? Não era tão pequena, também não era tão grande. Então, tinha uma estrutura hierárquica de média complexidade, não era assim tão grande, e tinha essas possibilidades de trabalhar com outras áreas, e já tinha oportunidade de entender um pouco mais da tesouraria em si, né, da área financeira, das responsabilidades, dos contatos, e como funcionava uma rotina administrativa financeira. Uma das perguntas, né, que eu acho que tem que ser feito é se o estudante, né, ele quer abrir sua própria empresa, né, também é uma opção que é válido considerar, ou se ele quer trabalhar numa empresa de pequeno porte, tem suas vantagens também, né? Uma empresa de pequeno porte, ela não tem muitas divisões de atividades, então você aprende mais em relação à quantidade de atividades, né? Por exemplo, faço tesouraria, mas também faço a parte da controladoria, né? Porque consegue acumular mais funções. Porém, quando você vai para uma multinacional, uma empresa de grande porte, já é mais dividido as atividades, porque a complexidade é maior, a rotina é mais pesada, então você acaba conhecendo uma partezinha daquela atividade, né? Então, assim, a minha carreira, ela começou numa empresa de médio porte, passei por pequeno porte também, na empresa de pequeno porte, e também fui para multinacionais. E posso dizer que as de pequeno porte, por incrível que pareça, a escola é melhor, porque você aprende um pouco de várias áreas ao mesmo tempo, né? Porém, numa complexidade menor. Então, para assimilar conceitos entre, né, o que você aprendeu na faculdade e na prática, é muito bom, né? E aí, quando você cai numa multinacional e tem uma divisão maior de trabalho, você consegue entender melhor o que o outro está fazendo, o seu colega, né? A gente chama dos clientes internos, que é quem te solicita uma informação e para quem você vai responder essa informação, né? Para quem você vai pedir essa informação. Então, isso te ajuda a ter uma noção das atividades de outra pessoa que você está demandando um serviço ou está entregando um serviço. Isso ajuda muito a entender as solicitações ou a ter uma resposta mais precisa, né? Quando você entende melhor a atividade que o outro está fazendo. E a multinacional, ela também tem de propor alguns rodízios, né? A gente chama de job rotation, onde você tem oportunidades de fazer alguma movimentação interna e assumir uma atividade nova, né? Então, isso é legal também quando você já tem uma ideia das atividades, da rotina da sua nova oportunidade de estar adquirindo experiência naquela empresa, né? Os fatores importantes que eu considero também optar por uma empresa, se é de prestador de serviço ou produção, né, as características são diferentes, as atividades são diferentes, a jornada de trabalho, aí é muito do seu pessoal, né, quanto tempo você quer dedicar ali no seu dia a dia, quais os benefícios a empresa traz para você, qual a remuneração, tem plano de carreira, é algo muito complexo, eu quero essa complexidade, ou eu quero algo mais leve, não quero esquentar muita cabeça, não quero aprender muita coisa, só quero fazer o básico e tá bom, ou eu quero um desafio maior, né? Aí é a opinião de cada um e o momento que cada um está vivendo na sua vida pessoal. Eu trouxe aqui também, gente, um breve histórico
referente à controladoria. Falando agora da nossa área, a controladoria, o objetivo dela realmente é controlar, né? Então, ela começou lá no século XIX, né, quando começaram as multiplicações das empresas. E com essa subdivisão, né, hoje, por exemplo, numa multinacional, você tem as divisões, né, vários departamentos, subdepartamento, o pessoal do operacional, o pessoal administrativo, e alguém precisa controlar tudo isso, né? Alguém precisa centralizar essas informações, alguém precisa dizer se essa empresa está me dando lucro, se está dando prejuízo, alguém tem que acompanhar os gestores para ajudar a entender os resultados contábeis, e essa atividade de controladoria surgiu com essa revolução industrial, né? Com essa necessidade de ter um controller, um focal point para direcionar, dar o suporte, né, para as decisões executivas do grupo. Outro ponto também é o aumento da concorrência e da competitividade. As buscas, né, de técnicas de produção mais eficazes, as buscas de novos métodos gerenciais, e alguém precisava de medir isso, né? Alguém precisa de controlar, de saber o que está acontecendo, de colocar mais desafios para cada departamento. E quem faz isso hoje é a controladoria, né? Aí surgiu a figura do controller na empresa. Um outro ponto importante também é que a controladoria, ela faz a ponte, né, entre a contabilidade e os gestores, né? Então, ela é uma das características da controladoria é transformar os relatórios contábeis em relatórios gerenciais, né? O contábil, ele está muito ligado às questões técnicas, baseadas em leis, em regulamentações, e já o gerencial, ele está voltado à demanda interna, né? A uma forma de demonstrar os resultados para os gestores, né? É algo confidencial, interno, da forma que os executivos querem entender, querem ver os resultados e que se sentem mais confortáveis para a tomada de decisão. Tá? Então, esse é o histórico da controladoria, como surgiu. O que a controladoria faz? Né? A controladoria, como o próprio nome já diz, né? Ela controla as operações financeiras e administrativas da empresa. E ela começa esse trabalho com o orçamento, né? Ela precisa de controlar os valores da empresa, né? Os gastos da empresa, a receita que está entrando, e para isso ela precisa de orçar, de ter uma estimativa de vendas, uma estimativa de custos para aquela venda, qual é a despesa administrativa, qual é as despesas de vendas, qual é o lucro, qual é o investimento que essa empresa precisa de fazer. Então, ela começa por aí, orçando as estimativas de gastos e a margem de lucro que ela pretende receber no final dessa operação. O quanto ela está disponível, o quanto ela está projetando gastar para ter um retorno esperado pelos executivos, pelos donos da empresa. Gestão de controladoria em empresas multinacionais. Então, aqui eu trouxe para vocês como que funciona, né, numa empresa multinacional. Numa empresa multinacional, você tem vários níveis hierárquicos, né? Então, você tem lá, por exemplo, eu sou especialista, eu tenho lá na equipe alguns analistas, temos alguns assistentes, estagiários, e eu respondo para um coordenador, que esse coordenador responde para um gerente, esse gerente responde para um outro gerente sênior, que responde para um diretor, um CFO, né? Esse CFO a nível Brasil, que responde para um CFO a nível das Américas, né? Que responde para o nível aí do
do global mesmo, né? Uma partezinha dentro do global. Então, pode ser vantagem ou desvantagem, né, de trabalhar numa empresa multinacional, que você tem um grande nível hierárquico para responder, tá? O profissional na área de controladoria, ele é conhecido como controller ou controlador, né? No caso da multinacional, ele não é o controller da empresa como um todo, normalmente ele é um controller de um departamento, de uma função ou de um grupo de funções, né? E o CFO que é responsável por toda a operação financeira. Quando você fala de uma empresa menor, normalmente o controller, às vezes nem tem a figura do controller, né? Você tem alguém que trabalha na administração e cuida de todos os departamentos, incluindo as demandas da controladoria, ou uma médio porte, talvez um analista ou um gerente, não sei, administrativo financeiro, mais específico para finanças. E a controladoria está ali dentro com tesouraria, com contabilidade, com outras demandas também dentro da mesma função. Então, a multinacional ela costuma segregar essa atividade e aí dentro da própria controladoria tem vários subsetores, né? Você tem a controladoria de custos, a controladoria que cuida dos investimentos, a parte de CAPEX, tem a controladoria que cuida da parte fiscal, que cuida da parte de controles internos. Então, dentro de uma multinacional, é bem dividido a função do controller e as suas subdivisões, as suas subequipes, para cuidar de cada partezinha dessas empresas, porque a estrutura é complexa, é muita gente, é muitos procedimentos, é muito dinheiro, é muitas contas contábeis para cuidar, né? O orçamento é grande, então realmente precisa de uma subdivisão, porque é muito assunto, é muita responsabilidade. O perfil do profissional de controladoria, ele normalmente tem um conhecimento em contabilidade, ele pode ser um contador ou não, tá? Ele pode ser um engenheiro, administrador, qualquer outra área, né, mas que tenha um conhecimento em contabilidade. Nem que esse conhecimento seja na prática, talvez a formação em outra área, mas tenha um conhecimento, a afinidade com a contabilidade, né? E aí o mais importante é ter uma grande facilidade de comunicação para tornar os relatórios mais simples, né? A contabilidade, ela é muito técnica, então os gestores, eles têm uma certa dificuldade de entender ou de se sentir confortável para tomar algumas decisões com base no que a lei contábil nos direciona. Porque, né, os executivos, né, cada empresa tem uma forma de gerir, tem uma forma de conduzir a operação, e o gerencial, ele te proporciona essa flexibilidade de não usar somente leis, mas de ter um controle gerencial conforme a necessidade da empresa, né? As principais rotinas, né, de finanças, de controladoria financeira, elaborar os relatórios financeiros, relatórios gerenciais, apresentações executivas, monitoramento e análise dos indicadores financeiros, coordenação do planejamento estratégico e confirmação de viabilidade de projetos. Tá? Na prática, a controladoria analisa os dados de cada custo, cada investimento, a receita, os volumes de vendas, os relatórios, prepara, né, os relatórios para os gestores, explica o resultado para os gestores, monta apresentações, aponta desperdícios, algumas inadequações, e alguns casos mais sérios é até levado para compliance, né, para uma denúncia de má conduta, né. Essa é uma das responsabilidades da controladoria também, entender todo o processo, se tudo está seguindo os procedimentos
que a organização disponibiliza, se tem algum furo, alguma coisa para melhorar no procedimento, ou esclarecer, ou se tem alguma ação de má-fé mesmo. Tá? E aí tem a parte lá do compliance que cuida desses assuntos. Tem uma forte atuação normalmente na política de redução de custos, né? Propõe as metas de desempenho, né, para os departamentos. Então, quando a gente viu lá nos primeiros slides sobre a Revolução Industrial, né, no início, por que surgiu o Departamento de Controladoria, né? Um dos objetivos era colocar esses desafios, né, para que cada departamento, forçar os departamentos a ter uma performance, a ter uma operação mais eficiente a cada momento, né, para buscar uma competitividade, uma concorrência melhor. Apuração dos indicadores de performance e elaboração de orçamentos e também a liberação dessas verbas, né? A gente aprova os orçamentos e libera o uso dela conforme a necessidade. Trouxe para a gente aqui alguns exemplos da rotina. Então, quando você entra no departamento de controladoria financeira, a primeira coisa que você recebe, né, de orientação é qual o cronograma de exercícios desse ano, né? O que eu tenho que entregar, qual mês mais ou menos que eu preciso de fazer tal atividade, é uma atividade mensal, é uma atividade anual, é uma trimestral. Então, eu fiz esse aqui só um rascunho como exemplo, tá, para ter uma ideia, mas normalmente a rotina da controladoria financeira é fazer o fechamento de custos mensal, né, do resultado como um todo, vendas, custos, apuração da margem, o quanto foi gasto com CAPEX, né, com a parte de investimentos, fazer também o orçamento, o budget ali, o orçamento, tá? Normalmente é feito uma vez no ano, né, preparando, normalmente em outubro, é feita uma primeira análise, uma primeira estimativa de gasto para o próximo ano fiscal, né? E depois, em novembro, é feita alguma revisão, algum ajuste em relação a novos cenários, né, do mercado, a nova previsão de vendas, de gastos, e pode ter uma revisão em novembro. Em janeiro, começando o ano fiscal, né, de janeiro a dezembro, ele já tem que estar fechado em janeiro para começar a liberação dos gastos durante o ano. Os gastos e as vendas também, né? Conforme o planejado. O forecast, ele é uma revisão do orçamento, né? Uma revisão que pode acontecer todo mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Vai depender muito da demanda dos executivos da empresa. O que esse forecast faz? Ele faz uma revisão no orçamento que você congelou para aquele ano fiscal. Você planejou lá em novembro 12 meses, de janeiro a dezembro, né? Quanto você vai gastar, quanto você vai vender. E quando você chega em janeiro, você tem lá o seu realizado, e aí você começa a descobrir que o exercício está um pouco diferente, né? Algumas coisas mudaram. Mudou o cenário, agora eu não estou vendendo mais quanto eu gostaria, quanto eu tinha estimado, ou estou vendendo muito mais, o mercado está melhor e eu preciso criar condições de produzir mais, ou eu preciso de segurar um pouco dos meus gastos porque eu não estou vendendo conforme eu tinha planejado. E aí você tem essa oportunidade de revisar esse cenário e readequar seu equilíbrio ali de vendas e custos. É uma nova oportunidade. Os riscos e oportunidades, eu vi muito isso em empresas de grande porte, multinacionais, porque o tempo todo está todo mundo preocupado, fiz um exercício de orçamento, fiz um forecast, e a complexidade, né, da operação é muito grande.
Então, a todo momento, quase que semanalmente, está sendo perguntado: tem algum risco no que foi planejado? Eu vou de fato conseguir vender isso que eu planejei? Eu vou gastar isso que eu planejei mesmo? Eu consigo reduzir? Eu tenho uma oportunidade de reduzir esse custo? Eu tenho uma oportunidade de aumentar essa venda? Ou esse risco, tem um risco grande aqui que eu estou vendo para daqui a 2 meses e eu não coloquei no forecast, porque não tinha visto esse valor ainda, não sabia que isso ia acontecer. Então, isso engloba tanto leis, né, que mudam a todo momento, esse cenário do Covid, né, que na indústria automotiva tá um caos, todo momento um fornecedor levanta a mão e diz que está quebrado, que não vai conseguir fornecer, o fornecedor que está, de repente, aqui nas Américas, que está mais fácil para a gente, fala que vai fechar e só vai entregar para a gente com a fábrica da Ásia, aí leva mais 3, 4 meses para chegar, algo que chegaria com um mês. Então, hoje a gente está vivendo muito essa rotina. Os riscos com os fornecedores estão gigantes. E as oportunidades estão bem escassas, né? Tá difícil de criar oportunidade de um resultado melhor nesse cenário que a gente está passando. E interessante que esse cenário de crise que a gente está vivendo, a todo momento é solicitado demandas para a controladoria em relação a estudos de novos cenários, a essas mudanças, né? Uma peça que vem da América, por exemplo, vem do México e agora ela vai vir da Ásia, vai vir da China. E aí o custo logístico, todo o impacto para trazer essa peça, o gasto é muito maior. Né? E aí tem contrato com o fornecedor, tem toda essa análise para cuidar e também paradas de linhas, né? Se vai chegar a tempo essa peça, se não vai chegar. Né? Uma coisa é você estar contando com a peça daqui a um mês, outra coisa é você receber a notícia que essa peça só vai chegar daqui a 4 meses. Né? Fornecedor que às vezes não está conseguindo produzir ou está com problema na própria fábrica e não vai ter mais a fábrica aqui perto daquela peça que você precisava. Fábricas no Brasil fechando, né? Então, hoje o cenário está bem complicado e a controladoria está sendo acionada a todo momento para entrar nessas reuniões e dizer o quanto vai custar, né? Qual o prejuízo que a gente está tendo e se por acaso tem alguma oportunidade, né? Geralmente é prejuízo, né? Bom, aí esse seria um cronograma, assim, genérico, macro, né? Depois ele tem que se desdobrar nas atividades micros, né? Por exemplo, o fechamento precisa de ser alinhado com os departamentos, tem muitos contatos, né, com as outras áreas, e precisa de ser alinhado quais são os prazos para entrega das informações, senão não consegue fechar tudo a tempo. Né? O prazo normalmente é bem apertadinho, o Working Day 3 ali é o terceiro dia útil do mês, né? Então, se o primeiro dia útil for na segunda-feira, na quarta-feira tem que entregar o resultado de tudo, de toda a movimentação contábil, né? Até o dia 31, por exemplo. Então, quem trabalha aí na área financeira, não sei se tem alguém que já vivenciou isso, mas é bem apertado. Só para vocês terem uma ideia, né, o que de fato, que relatório é esse que a gente tanto fala, que entrega no relatório financeiro? Aqui é um exemplo, acho que a imagem não está muito boa, eu peguei no Google, mas que retrata bem a realidade, né? A gente começa aqui com um overview, onde tem um resumo mês a mês, compara o orçamento, compara com o realizado, e aí mede a performance, né, para dizer se o que foi orçado de gasto para aquele departamento foi o que aconteceu na realidade, depois que fechou o mês. Essa diferença, tanto para mais quanto para menos, a controladoria tem que explicar, né, para as executivas o que aconteceu aqui, o que eu acertei, o que a gente errou, e quais os motivos e o que vai acontecer no próximo mês. A gente normalmente já começa, fecha o mês e já faz uma revisão do orçamento. Aqui é uma abertura maior por gasto, né? Por grupos de gasto, e aqui é por uma conta contábil. Né? Então, aqui a gente
tem que falar qual é o orçamento e qual é o realizado. Esse é um exemplo bem bacana que eu peguei no Google, mas é bem próximo da realidade da controladoria financeira. Tô dando uma adiantada aqui, que eu acho que minha hora já tá acabando. Isso, mais 2 minutinhos. Dois, tá. Então, os reportes aqui multinacionais, normalmente a gente responde para o Brasil, responde para as Américas, responde para o global, analisa um amount, o total, né, dos gastos, da performance, e também usa muito a análise do custo unitário, né, para saber aí quanto cada produto está trazendo de rentabilidade para a empresa. Então, são vários formatos, são vários relatórios que logo depois do fechamento tem que ser reportado, no caso das multinacionais. O forecast é a mesma linha do fechamento, só que é uma revisão, os riscos também, o levantamento de dados. E fora do fechamento, né? O que a controladoria faz? Ela só faz fechamento? Não, né? Ela, passando esse período de fechamento, ela controla os gastos, né? Ela controla tudo. Então, aqui é que ela está trabalhando de fato. É o momento que ela aprova todos os gastos da empresa para custo, para investimento, novos cenários de estudos de casos, projetos, oportunidades de redução de custos, revisa procedimentos, agendas reuniões com os departamentos para falar dos indicadores, atende a demanda dos gestores, que são muitas, não são poucas, e aqui nessas aprovações que ela controla o centro de custos está certo, a conta contábil, se está dentro do orçamento, se está fora do orçamento, se tem algum risco. Então, aqui ela faz o trabalho grosso e depois, no fechamento, ela analisa tudo que ela aprovou aqui e o que ela considerou no orçamento, se está dentro ou fora. Então, aqui é a conclusão. Tá? A conclusão é que a controladoria ela é uma área que tem uma grande responsabilidade, tá? O profissional de controle tem uma exposição muito grande, porque a todo momento é reunião com o gerente, com o diretor, com o presidente, com o vice-presidente, porque todo mundo quer saber o que está acontecendo de uma forma gerencial e te aciona muito, né? A controladoria não tem, ela é muito dinâmica, ela não tem exatamente uma receita, você vai pegar, colocar nessa linha tal informação e mandar esse relatório, não é exatamente assim, né? Cada demanda, cada solicitação do gestor, você tem que parar e pensar como que eu vou responder, qual relatório que eu vou montar, qual a base de dados é mais confiável, como que eu vou explicar isso para que o gestor entenda. Então, tem toda essa complexidade aqui por trás. Acho que deu, tá? Sim, excelente, Cristina. Obrigada. Eu acho que você foi Uma muito corridinha. precisa na sua fala, porque alguns pontos até que eu tinha anotado aqui você conseguiu trazer e todo esse contexto, né, de explicar ali desde a sua formação, o seu contato com a área, a sua experiência nas empresas, ainda conseguiu fechar trazendo um pouco aí, porque às vezes muitos não têm esse contato, né? O que, que é a controladoria, o que, que a controladoria faz? Você ainda conseguiu trazer exemplos ali realmente práticos, reais ali da sua rotina, então acho que você foi muito preciso. O tempo foi muito curto, é claro, mas você conseguiu dentro desse tempo ainda trazer todo esse panorama. Eu acho que isso foi assim muito precisa na sua escolha aí dos pontos que você abordou. Realmente eu gostei bastante, acho que o pessoal também deve ter gostado. Colocar algumas perguntas aqui no chat. E aí eu vou trazer algumas aqui. O professor Leonardo, ele perguntou, Cristina, na sua visão, quais as competências que os alunos em formação, como os que estão aqui agora hoje nos ouvindo, né, a maioria são os alunos aí da graduação, devem priorizar para conseguir trabalhar na controladoria de uma indústria? Eu até você destacou algumas ali, que é a questão da comunicação, né, e aí eu até emendo nessa pergunta dele ali, essa questão também da tecnologia. Então, como tem sido utilizado na controladoria, já que você tem essa experiência em mais de uma empresa nesse setor, se ela é vista como um aliado, se ela é uma ameaça, se ela é um aliado, quais são as competências também voltadas para a tecnologia, para que eles possam se preparar aí para essa área? Sim. Bom, a preparação, eu acho que a base teórica é muito importante, né? Conforme eu falei, não tem... A maioria do tempo, assim, digamos que 90% você não tem exatamente um escopo de como realizar uma atividade,
um handbook, que a gente chama, né, tela passo a passo do que fazer. Então, você precisa de ter uma base teórica bem sólida por trás para conseguir atender as demandas dos gestores, né? É muito dinâmico, as solicitações, as perguntas, elas vão vir conforme a necessidade, conforme os novos cenários, então tem que estar preparado, né? A dica é a atualização, sempre estar atento, o que está mudando, que vai impactar na sua operação, em termos de custos, em termos de mercado, é importante estar atento a tudo isso. É importante também verificar todas as informações que você recebe das outras áreas, para ver entender na íntegra, né, nos detalhes, para que você consiga ter mais confiança para passar isso para o gestor, né? Muitas das vezes o gestor ele vai falar com você, ele não vai falar, por exemplo, com uma operação logística, mas aconteceu um problema e ele vai te perguntar o que aconteceu na logística que deu esse pênalti. E quem tem que saber explicar é você não vai chamar o cara da logística para ir lá explicar no seu lugar. Então você tem que estar munido de informações, munido até de perguntas que pode acontecer, que ele pode trazer, e sempre pensar com a cabeça do gestor. O que o gestor vai me perguntar? São essas perguntas que a gente tem que estar preparado para responder. E sim, né, eu fiz FGV, né, um tempo aí, eu achei que foi um curso muito forte também, uma boa indicação. No caso da controladoria, procure curso específico na área de controladoria, porque é uma base muito boa em relação à prática, tá? A prática da controladoria e também a parte de TI, né? Que você comentou, Raíla, é muito importante. Hoje a gente está mais do que nunca nesse cenário de crise, buscando os robozinhos lá, que a gente chama de RPA, que faz uma atividade automática sem precisar de um analista, de um humano lá para apertar um botão de uma atividade rotineira, uma extração de relatório, né, hoje a gente usa muito o SAP, né, que é um programa importante aí nessa área de gestão de negócios. A maioria das multinacionais usam essa ferramenta, e você tem a parte de TI, de dashboard, de BI, você tem um setor de TI disponível para te ajudar com essas informações, com esses relatórios, com essa praticidade de gerar relatórios, esses relatórios que eu mostrei ali, gráfico, comparações, aquilo ali você faz tudo em um Tableau, você faz tudo com um robozinho, você consegue direcionar como ele fazer essa extração e como ele jogar para um Excel, para um Tableau, para um BI, algo mais avançado, e te dá a base de dados para você apresentar de uma forma mais rápida, você gasta menos tempo com isso, com essa preparação, e gastar mais tempo com análise. Tem até as análises robóticas lá, que fugiu a inteligência artificial, né? Que faz algumas análises, assim, comparando através de uma lógica matemática, né? Mas ainda precisa do analista estar lá para entender realmente mais no detalhe o porquê aquilo aconteceu. Então, ele até faz assim, vou comparar aqui na conta de gasto com manutenção, eu previ 1 milhão e aconteceu meio milhão. Aí ele vai sinalizar que você gastou meio milhão menos, né, menor do que estava previsto. Só que aí entra o analista para entender se é 0,5, mas por quê? Né, o que aconteceu que eu fiz uma previsão de 1 milhão e eu gastei a metade? Por que eu errei aqui? Então, aí entra o trabalho do analista e ele, alinhado com o TI, ele já consegue dar esse passo de pegar algo mais, uma base mais direcionada para análise, né? Ele não perde tempo em ficar planilha para lá, planilha para cá e montando um gráfico, e aí quando chega na hora de explicar, você já está sem tempo, já é no dia de entregar as informações e você não consegue mais analisar, não dá tempo. Então, o TI hoje é o braço direito da controladoria. Se não tiver uma gestão boa de TI, é impossível entregar todo o resultado no Working Day 3 lá no terceiro dia útil.
Então, viu, pessoal, além da questão da comunicação, de estar atualizado, de ter essa iniciativa de buscar informações também, se integrar no setor das empresas, né? É importante também esse alinhamento aí com os sistemas, com as tecnologias. A Clara perguntou como lidar com essa mudança de transação, e na verdade acho que seria a transição de uma empresa para outra, que tem portes diferentes, né? Se é um desafio ou com o tempo é algo que dá para levar como irrelevante. Então, eu também fiquei assim, porque a gente tem essa ideia da controladoria ligada também à contabilidade gerencial, né? Então você tem essa questão de tomada de decisão, do gestor, do cliente interno, então isso é muito voltado um pouco ali para aquela gestão da empresa. Então, passar por empresas de portes diferentes e até setores diferentes, como foi essa experiência? Eu acho que essa é a ideia aqui também da pergunta da Clara, se isso realmente foi significativo, ou se não, como que você lidou com isso nessas transições? Acho que cada empresa tem a sua particularidade, né, e traz alguma experiência, algum desafio novo para você. Acho que a empresa assim, que mais me chamou a atenção foi a Bioquímico, né, ela é uma empresa pequena, né, fica aqui em Penedo, e onde o dono dessa empresa, o fundador, ele fazia reuniões comigo todos os dias. Eu era uma simples analista júnior da empresa, entendendo ainda como funciona custos. E isso é bem bacana, porque você acostuma a pensar da forma que ele pensa. Você não pode chegar, né, numa reunião ou para atender o dono da empresa explicando para ele de uma forma que nem você entendeu muito bem por que, que aquele gasto entrou ali, por que, que você não vendeu aquele mês. Então, isso vai te puxando para uma responsabilidade maior, né? Quem está me perguntando aqui essa informação não é meu colega aqui de trabalho, é o dono da empresa, então eu tenho que saber responder bem o que ele está querendo. Então isso puxa uma responsabilidade, vai amadurecendo, e aí quando você chega numa multinacional, você não vai ter contato com o dono da empresa, dificilmente, quase impossível. Mas você vai ter dono com o CFO, você vai ter contato com o CFO, com o vice-presidente, com o presidente, e você vai estar mais tranquila nesse sentido, você vai estar mais preparada, né? O desafio é maior, porque a complexidade é maior, a cobrança é maior, mas cada empresa, desde a pequeno porte até a multinacional, ela agrega algum valor sim e tem os seus desafios também, tá? Então eu acho importante Ok. cada experiência. A Clara também perguntou qual seria a diferença aí entre a auditoria e a controladoria, e acredito dentro também da sua experiência na empresa, e até como que essas áreas se relacionam aí dentro da empresa. Eu nunca trabalhei na auditoria, tá? Mas a gente, como controladoria, atende várias auditorias, né? Então, hoje, falando em multinacional, a gente tem a auditoria externa, normalmente vem um órgão, uma empresa externa para fazer uma auditoria, até mesmo para validar as questões contábeis, e normalmente olha também o gerencial, tá? Na nossa empresa, a pedido dos próprios executivos, né? Aí vai de empresa para empresa, eles pedem também para essa auditoria ela entender também como está sendo feita essa transformação do contábil para o gerencial, né? Porque por mais que você tenha um reporte gerencial, você tem que saber a sua base contábil e ter um embasamento para chegar naquele gerencial, né? Você não pode fazer o gerencial da forma que você quer, você tem que fazer baseado em fatos, baseado numa realidade e uma lógica por trás disso. Então, hoje a gente sofre essa auditoria, em multinacionais a gente tem um monte de auditorias internas, tem auditoria de procedimentos, tem auditoria desses próprios reportes, né? Na Nissan eles chamam de TDC, que é o Total Delivery Cost, que reporta a parte de Monozukuri, tem uma auditoria própria, interna, que que pede para a gente essas informações. O que essa auditoria faz? Na verdade, ela tem que certificar que os procedimentos estão sendo seguidos, né? O que a gente está reportando é algo coerente, né? Não é algo manipulado, é algo que está alinhado, que está claro, está muito bem embasado. Então, a auditoria, ela, na multinacional é diferente, ela tem setores separados, tá? Mas empresas pequenas, às vezes, é junto, tá? A própria auditoria e controladoria faz uma atividade única.
Ok. Essas agora, na verdade, foram anotações que eu fiz aqui, porque eu acho que as perguntas no chat foi. O pessoal pode colocar, tá? A dúvida, pergunta aqui que a gente vai passando. Acho que você acabou falando um pouco disso, que eu queria entender como ficou o papel aí da controladoria diante desse contexto mesmo que a gente está vivenciando aí de pandemia. Acredito que 2020 foi realmente bem mais complicado, que era o início de tudo, né? Agora Uhum. acaba que a gente vai se adaptando aí ao longo desse percurso, mas como que foi essa sua visão de estar ali diante daquele contexto, né, de início de pandemia, se por alguma aventura a controladoria também ficou algum processo remoto, se isso era possível ou não, e como que vocês veem, se alguma coisa precisou ser modificada, se isso permanece, qual que foi esse grande aprendizado aí, como que ela ficou vista também dentro da empresa diante desse contexto? Bom, a controladoria, quando você tem uma planta industrial em um local, né, o escritório em outro local. No caso da Nissan, tem a planta em Resende, a fábrica de carros, ela tem a parte de vendas e marketing no escritório de São Paulo, e tem a parte do Rio, um escritório com finanças e onde fica o presidente, o vice-presidente. Assim, dando um resuminho, né? Então, sempre a ideia de quem fica na planta industrial é que tem que estar lá, né? Está produzindo, tem que estar todo mundo lá, que esteja a controladoria, principalmente porque tem que aprovar pagamento, senão vai parar a linha, alguma coisa vai acontecer se eu não conseguir falar com a controladoria. Então, sempre teve essa ideia de controladoria da planta, tem que estar na planta, né? Com essa pandemia, acho que o primeiro desafio que nós passamos foi antes da pandemia ainda, que foi a greve dos caminhoneiros. Não sei se vocês se lembram. Foi numa época de fechamento para a gente, um momento mais crítico da controladoria. E aí todo mundo, normalmente, bom, lá na edição eles trabalham com notebook, a gente leva para casa, né, já é algo normal assim para a gente. E aí, de repente, começou a greve, e aí o que faz? Não dá para ir para a empresa, como vai ser? E aí a gente se organizou, não, o fechamento vai ter que sair, ninguém vai, normalmente, né, pode cair o mundo, que o fechamento não pode atrasar, tem que entregar naquelas datas, o orçamento também naquelas datas. Então, a gente já está acostumado com essa rotina, já sabe que nada atrapalha isso, e foi feita uma proposta para a gente, trabalho de home office, conecta todo mundo que está ligado ao financeiro, todo mundo que está ligado ao fechamento, porque tem as áreas que também nos dão suporte no fechamento. E funcionou muito bem, todo mundo trabalhando, muito dedicado, deu tudo certo. Então foi nosso primeiro susto, nosso primeiro impacto foi nesse momento. Depois, quando veio a pandemia, a gente já tinha passado por essa experiência, e aí a gente falou assim, vai dar certo, já deu no susto, agora que a gente está sabendo e vai começar, né, a partir de tal semana não vai mais para a fábrica, vai dar certo. E deu certo, a gente está desde março, né, do ano passado, em casa, nós fomos algumas vezes na planta, né, falando aqui de finanças, né, para resolver alguns problemas pontuais, e de novo voltamos a ficar todo mundo em casa até a segunda ordem, e está proibido ir para a planta, por enquanto. Então, assim, já tem mais de um ano que a gente está trabalhando assim e está dando super certo. Eu acho que a gente está até trabalhando mais. Inclusive há estudos que apontam isso, né? Principalmente aqui a Uhum, gente talvez não tenha tanto esse problema, no seu caso você também já é de Resende, mas, uhum, por exemplo, grandes centros como Rio e São Paulo, que os funcionários perdem uma hora e meia, 2 horas de deslocamento diário, isso foi em ganho de produtividade, né? Então isso foi. realmente tem estudos que têm apontado isso, e fora a satisfação que às vezes ele consegue se organizar ali dentro do horário dele e cumprir a demanda de trabalho, conforme o combinado. Um outro ponto também que eu acabei anotando aqui, você falou um pouco da sua formação. E aí, como que essa formação te ajudou e como que a gente tem outras áreas, né, tem engenheiros atuando na controladoria, e como que é isso também no seu ambiente de trabalho? Você também trabalha com colegas de outras formações junto na controladoria ou particularmente nessa empresa que você está hoje já tem um time mais da área mesmo de gestão? Não, a empresa que eu trabalho hoje tem várias formações trabalhando na controladoria. A área de engenharia especificamente é uma novidade, eu acho que vem acontecendo aí nos últimos anos, né? Essa mudança de engenheiros tendo interesse na nossa área.
Para a gente é bem interessante, porque tem projetos para provar que técnicos, né, para comprar um equipamento novo ou um serviço técnico, e a gente, como controladoria, para validar se ok, não ok, segue com essa compra ou com esse contrato de serviço, é um pouco difícil entender como isso vai funcionar na prática, esse serviço, se é necessário, se não é. E aí, quando você tem um engenheiro e chega uma demanda nesse nível, você direciona para o engenheiro e sabe que ele vai analisar, ele vai conseguir entender, dar argumentos e questionar mais do que se fosse um administrador, um contador que não teria, que teria aí um conhecimento mais limitado em relação a essa parte técnica. Então, hoje a equipe que eu trabalho tem, sim, engenheiros, e na formação deles, né, tem também a parte de custos, essa parte, acho que um pouco menos, mas tem a parte de controladoria, e eles têm bastante facilidade, assim, com a nossa área. Eu acho que a formação de engenharia também agrega bastante. E outras formações também, eu acho que o mais importante é você querer trabalhar nessa área, né? E você se dedica, você busca esse conhecimento, seja através de um curso, seja na prática, e você consegue adquirir o conhecimento para trabalhar na área. Tá. E a gente tem visto também essa questão de formação, né, de qualificação, que isso às vezes tem se atualizado com uma frequência mais rápida do que a gente via anteriormente, né, os conhecimentos, as novas metodologias, ferramentas. Isso tem acontecido também na controladoria, ou a controladoria ainda se mantém ali mais na vanguarda numa rotina que, uma vez que você está numa área, você fica ali só naquela rotina, ou você está em constante mudança e essa busca também por qualificação? Sim. Bom, a controladoria, ela tem várias subdivisões, então é interessante você trabalhar um pouco, diferenciar um pouco a divisão que você está sendo responsável hoje, porque principalmente numa multinacional, você fica responsável por controle de uma determinada parte, né? Então é interessante você ver também as outras partes, as outras contas, os outros departamentos. Isso é muito produtivo, até mesmo porque você tendo uma experiência numa área e vai para outra dentro da controladoria, você consegue implementar algumas coisas que por algum motivo o seu colega não estava vendo, ou que você já tem uma experiência maior na outra área que tinha o mesmo problema, o mesmo tipo de análise, e isso te agrega valor e agrega para a empresa também. Essa rotatividade é bem legal e tem muitas opções dentro de controladoria. Então, acontece sim, e até dentro de finanças, né? Saindo da controladoria, indo um pouco para a área de tesouraria, caixa da empresa, também acontece essa movimentação e eu acho que é sempre produtivo. Ok. Só mais uma última aqui, antes da gente fechar, que eu acabei de perguntando também da sua formação, né? Que qual é esse papel aí, que você falou um pouco do controle, um pouco dessa figura do controller hoje no mercado, até você falou essa questão dele estar mais vinculado, né, geralmente é uma planta ali, às vezes não tem esse geral, né, que às vezes tem vários ali, papéis dentro de uma mesma empresa, às vezes quando a empresa é menor, acaba concentrando em um. Como que funciona um pouco esse papel do controller aí, diante dessa gestão da controladoria, como que ele atua aí, de certa forma, nesse processo? A gestão de controladoria, né, hoje nas multinacionais, elas são bem divididas, então cada um tem lá o seu papel, né, e ela é responsável basicamente para ter um orçamento bem feito, né, ou seja, você tem que estudar bem o cenário para saber qual orçamento que você precisa e também de medir a performance de cada departamento, né. Hoje a gente precisa de ganhar sempre em produtividade e tem que cobrar as áreas, os departamentos, né, por exemplo, uma logística, uma manufatura, para que entregue o seu melhor, para que eles consigam, por exemplo, gastar menos e entregar mais. Seria algo assim bem, de uma forma esdrúxula de falar da performance, seria mais ou menos isso. E a controladoria é que fica apontando o que está dando certo, o que está dando errado, puxando algumas oportunidades de redução de custo, cobrando
essa produtividade e mensurando todo mês. Olha, você está me entregando a produtividade, não está? O que está acontecendo? O que você precisa? Precisa de mais investimento? Vamos estudar essa área aqui, ver se a gente consegue uma oportunidade melhor, se está gastando muito com isso. Será que é melhor terceirizar? Será que é melhor internalizar alguma produção, algum serviço? Então, o papel da controladoria numa indústria, assim, numa parte mais complexa, é isso, né? Você está numa empresa menor, de prestação de serviço, ou uma produção menos complicada, você não tem, assim, tantas oportunidades, você não tem tanta coisa para mexer. Porém, por exemplo, em embalagens, quando eu trabalhei no bioquímico, em uma indústria farmacêutica, você está produzindo um remédio, então o remédio, você cuida ali o quê? Dos centavos, né? Um centavo que você consegue reduzir na embalagem, num frasco, em alguma coisa, numa mão de obra, é um produto mais barato que vai chegar no mercado. Quando você está trabalhando com carro, ninguém olha os centavos, porque não vai fazer diferença se um centavo a mais ou um centavo a menos. Porém, a operação para fabricar o carro é uma operação complexa. Você tem vários shops de produção, é muito dinheiro envolvido em investimento, em gastos mensais, e aí surgem outras oportunidades de trabalhar mesmo com o negócio e pedir a performance, exigir, né, as performances dos diretores de cada shopping. Meu áudio estava fechado. E a Clara fez uma última pergunta aqui, que você acredita que o controle tem se tornado mais importante, né? Tem ganhado mais importância nas empresas, ele tem se tornado mais estratégico. Então, se ele está alinhado ali, eu acredito até que você falou um pouco disso quando veio a pandemia, né? Então, se vamos chamar a controladoria para explicar, então o controle ele ganhou espaço, como que foi nesses últimos anos? A controladoria, ela é sempre lembrada quando está tudo bem e quando está tudo mal, né? Porque se está tudo bem, todo mundo quer entender, nossa, mas está tudo indo tão bem assim, vamos então expandir, abrir mais uma unidade, sei lá, vamos ganhar mais dinheiro, né? Já que está tudo dando tanto certo, o mercado está propício, vamos estudar novas possibilidades, vamos ampliar o negócio. E quando está tudo indo mal também, né? E aí, o que a gente vai fazer agora, né? A gente planejou uma coisa, nada está acontecendo, não consigo controlar os gastos, né? Só gasto extra que aparece aqui, e tudo é por causa do Covid, né? Agora o problema mundial é o Covid, então o Covid, de fato, ele está impactando a operação logística, a operação de produção, está impactando tudo. E sim, a gente está sendo mais acionado, mas já é esperado, né? Já é esperado que quando tem uma crise, uma variação muito, por exemplo, do câmbio, uma mudança drástica aí na parte de mercado, sempre a demanda cresce na área da controladoria, porque sim, precisa de mais análise, precisa de mais informações, principalmente problemas de caixa, né? Com essa crise, eu acho que está todo mundo meio apertado em termos financeiros, de desembolso de dinheiro mesmo, né? E aí é o tempo todo, principalmente a gente que está em países emergentes, né? O tempo inteiro pensando em novas estratégias, fazendo novos estudos para tentar sobreviver nessa crise, né? Ok, e aí para a gente fechar, eu deixo aqui uma pergunta para que a gente gosta sempre de deixar uma diquinha de ouro, mas o que que a Cristina hoje falaria para a Cristina lá que estava fazendo administração ainda, em relação assim, o que que ela deveria focar, o que que ela poderia buscar para ela atingir esse perfil, para alcançar, e é claro que você alcançou ao longo da sua trajetória, mas para quem está ouvindo a gente agora, então o que que ela poderia buscar ainda lá na graduação para ela alcançar aí esse caminho que você percorreu aí? Eu acho que a chave, assim, para a carreira é você decidir realmente aquilo que você tem um perfil, que é a sua vocação, aquilo que você quer fazer, né? Aquilo que você gosta de fazer e buscar as oportunidades, buscar tanto a capacitação acadêmica quanto as oportunidades também de experiência, né, conforme a sua decisão. Acho que é uma decisão pessoal, cada um tem que ter a sua, né, qual caminho vai seguir, e buscar sempre ter um network, sempre ter uma preparação
para os novos desafios. E encarar os novos desafios, né? Ok, obrigada, Cristina, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer esse bate-papo aí com você, escutar um pouquinho da sua experiência, compartilhar conosco o seu conhecimento na área. Não tenho dúvida que não faltarão outras oportunidades para a gente poder explorar aí um pouquinho mais esse contexto. Então, pessoal, que fique aí um pouquinho mais da controladoria, né? Que às vezes a gente fica um pouco escasso aí de ouvir quem está no mercado, quem está na área. Então, é sempre bom ouvir quem está atuando na área, quem está no mercado, compartilhar a experiência. A gente vê que é mais uma área aí para explorar a contabilidade, explorar a administração, ver que é uma área também que tem engenheiros que estão atuando, então é uma área que vai além da formação. Então, para quem gostou, para quem tem interesse em saber mais da controladoria, busque aí, não tenho dúvida que há fontes de conhecimento também aí que a gente encontra. Tem disciplina de orçamento no curso de administração e ciências contábeis que aborda um pouquinho desse contexto também dos orçamentos. E é isso, pessoal. Obrigada a presença de vocês também, que ficaram com a gente aí até esse finalzinho do evento, do horário, no nosso último dia da semana de engenharia, gestão e negócios. Te agradece a presença de todos. Mais uma vez, obrigada, Cristina. Obrigada pelo ter aceito o nosso convite. Uma boa noite Eu a que todos, agradeço, pessoal. Taina. Obrigada a todos, gente, esse fim de noite aí, por estar me ouvindo até agora. Uma boa noite para todos. E sucesso para vocês aí nesse meio, nessa formação, no planejamento da carreira. Né? O meu LinkedIn é Cristina Carvalho, então se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, fica à vontade, tá? Foi um prazer Isso, para mim. adicionem lá, Obrigada, pessoal, Noite. no LinkedIn, ó, mantenha o network. Cristina é egressa aqui da faculdade, então é um excelente exemplo aí para a gente realmente, o Silas colocou ali, para a gente se inspirar aí para uma carreira. Então, obrigada a todos, obrigada, Cristina. Uma boa noite, pessoal. Boa Boa noite. semana. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.